Meu nome é Jaqueline Romeu, eu sou, eu sou uma especialista mais no tema da violência contra mulheres. Tenho um trabalho muito grande sobre a questão do feminicídio, né, no Brasil. Durante a minha tese de doutorado, eu desenvolvi uma forma de análise mais com dados de saúde e tal, mas aplicando o feminismo, a epistemologia feminista, materialista, negra e latino-americana para fazer essa interpretação desse massacre, né, que mulheres têm sofrido aqui em toda a América Latina, mas no Brasil e na Colômbia, né, é uma coisa assim multifacetária e tem a ver com a sexualidade, tá? Gostaria primeiro de partir por esse ponto, né? Que depois a gente vai para a parte do ativismo através da literatura como uma forma de reinterpretar isso e trazer um outro lugar para essa existência, né, da sexualidade, do erótico das mulheres negras, do corpo negro. Mas eu considero, né, que a própria situação de organização social, dos poderes, faz com que o corpo das mulheres seja um campo de disputa de poder e de controle, principalmente, né? E a sexualidade, ela é a principal forma, né, de controlar mulheres, seja nosso potencial reprodutivo, porque afinal de contas, né, o trabalho reprodutivo das mulheres, o útero das mulheres é controlado por esse poder dominador, né, masculino, branco, e dos países, né, que inclusive sequestram e injetam e repelem as nossas populações que saem desse poder reprodutivo das mulheres. E por isso é tão importante a gente tratar sobre essa parte da violência mesmo, das violações do corpo das mulheres e de como a vida a vida e a morte da mulher ela é regulada por esses poderes de dominação masculina, né? E de acordo com as interseccionalidades, eu vou tratar sobre isso também, porque eu acho que é importante que a gente possa debater que existem corpos, né, e corpas, existem corpas que são mais violentados. Eu tenho uma orientadora de Paris, que ela é da Diderot, feminista, materialista, a Julie Fauquet, que ela fala assim, não é à toa que se agride tanto os corpos das mulheres latino-americanas, negras, lésbicas, né, do que outros corpos. É muita potência estar nessa posição que é a base, né, de toda a sociedade e a produção de todas essas riquezas e possibilidades de existência fora do padrão, né, fora do padrão imposto. Então, eu tomo muito cuidado toda vez que eu vou falar sobre o tema, né, do erotismo e da literatura feminista negra, porque eu estou partindo deste lugar, de corpos que, na tradição, né, na história e na política da nossa Constituição, como pessoas contemporâneas, né, essas vidas têm persistentemente sido atacadas, esses corpos têm sido mutilados, esses corpos têm sido expostos em praça pública, queimados, e por isso a gente precisa ter muita responsabilidade, né, para trazer todas as outras pontos como resistência. Então, eu vou trazer a literatura feminista negra como um ponto de resistência a essa condição, né, condição social de subalternidade, né, nos sistemas de poderes, e o erótico é um desses poderes, né? A parte dessa minha militância acadêmica, dessa minha experiência como uma mente que produz pensando nas suas consequências políticas, né? Não saindo da ciência neutra, que eu também não conseguiria fazer, porque afinal de contas meu corpo também é perseguido dentro das universidades e a minha mente é controlada por esses poderes também, né? Então eu também não estou em outra posição, não sei essa. Eu também faço parte do movimento social de mulheres, né?
como proponente, como ente dessa massa de mulheres que se rebelam, que se revoltam e que produzem saberes, conhecimentos e vivências. E desde 2012, eu vou mostrar para vocês que é 2012, vamos falar assim, uma coisa como uma atividade permanente. Eu tenho colaborado e... No alho, né? Estou no alho, né? Oi? Ah, Maria de Fátima. Ela tá com... Ah, boa tarde. Então, eu tenho colaborado para um grupo que não necessariamente é um coletivo que tem uma sede fixa, mas tem ideias que comungam em comum, que é o coletivo Louva-Deusas. E a gente produz livros, coletâneas, na verdade, de vários dizeres de mulheres e artes plásticas também. Eu também sou uma artista plástica, né? Minha expressão principal ou é o texto crônico e ensaístico, né, da academia, ou é a parte de literatura, de textos visuais através das minhas artes, né? Eu faço grafite, eu faço na Inf. Depois, no final, eu mostro mais essa parte também. Então, o coletivo, a gente teve 3 livros, são autogeridos, né? Eu sou a principal responsável em organizar isso e fazer a parte de edição e fazer o contato com as autoras. A gente faz chamadas públicas, né? Então, a gente manda através do Facebook, a gente tem o Facebook da Louva-Deusas, a gente tem um blog, que é louvadeusas.wordpress.com, onde a gente põe esses livros de forma digital para as pessoas poderem consumir. E geralmente a gente faz uma edição de livro a cada 3 ou 5 anos, porque também é um desgaste bastante grande, né? Um trabalhão. E a gente costuma divulgar. O objetivo é divulgar a literatura feminista negra. E os últimos duas edições, de 2015 e de 2020, nós trabalhamos o tema do erotismo, desde o ponto de vista das produções de mulheres negras. Então, todas as mulheres que participam das coletâneas Louva-Deusas participam por vontade própria, não são convidadas, elas próprias enviam os trabalhos para que a gente reúna, né, e forme essas coletâneas. Não é remunerado, cada uma mulher fica com uma cota desses livros, né? A gente geralmente publica 1000 livros, e como a gente é, às vezes, 50, agora no último foram 60 escritoras, né? Então, cada uma fica com 10 livros, já vão 500 livros, e aí o restante a gente vai jogando, mandando para os estados, e durante viagens a gente faz essa parte de divulgação. Bom, concentra. Então, esses últimos 2, né, a gente tratou o erotismo pensando no quê? O que é o erótico? Uma das escritoras do Louva-Deusas, frequente e amiga nossa também, que é a Cláudia Canto, ela fez uma boa definição, né? O erótico está nas minhas palavras, não no meu decote. Então, a gente tenta sair dessa coisa da necessidade da conjunção carnal, do corpo para falar o erotismo, as palavras que levam a metáfora, a imagética desse erotismo. Não existe um formato específico, então, cada uma mulher, na sua condição, nos seus entendimentos, reage ao seu erotismo de uma forma. Então, a gente não acredita que existe. Eu não acredito, e essas mulheres que comungam com essa ideia também não acreditam que exista um formato específico que seja o erotismo. Mas o erotismo sendo como a arte produzida para falar dessas experiências com a sexualidade, com a nossa condição de mulheres, né? Tem mulheres trans também, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres héteros, enfim, mães, casadas, descasadas, desiludidas, não importa. Cada uma delas traz a sua contribuição para essa arte, essa forma de resistência a todas essas violências de gênero, né, que mulheres negras sofrem aí cotidianamente, principalmente em relação à sexualidade. Tem várias meninas que trabalham
apesar de trazer o erotismo, também trazem cenas de violência também. Então, teve já estudos que utilizaram as literaturas para entender temas de resistência, consenso, despejo, né? Despejo do corpo, rejeição ao corpo, porque traz essas narrativas também vêm, né? Com as literaturas das mulheres, de todas, mas principalmente das mulheres negras que questionam isso, né? Então a literatura também transparece essa face das violações, né? Então, e a outra questão que eu gostaria de trazer é essa possibilidade de criar, né? De ser escritora, porque ser uma escritora depende de muitos fatores, principalmente do mercado editorial, que não é acessível para todas. Então, as coletâneas e antologias, elas são fundamentais, né, para que mulheres negras, mulheres indígenas, possam publicar pela primeira vez. Então, o objetivo nosso também é poder proporcionar a chance da primeira escrita, sem censura. A gente não censura, cada uma tem a responsabilidade sobre o seu próprio escrito. Então, se a pessoa... isso é escrito, inclusive, na nossa contracapa, né? Cada autora, ela é a proprietária dos seus direitos autorais, não tem restrição. Se publicou com a gente e publicou depois, conseguiu publicar o seu livro, não tem nenhum tipo de vínculo, né, de direitos autorais. A autora é a própria, tem o seu próprio direito autoral sobre o que escreveu, mas também tem a sua responsabilidade sobre o que escreveu, né? E aí, como a gente trabalha bastante com o tema da violência, a única coisa que a gente não aceita textos que reforcem comportamentos de agressão contra mulheres, independente de ser mulher contra mulher ou homem contra mulher. Então, esses tipos de cena a gente acaba rejeitando. Mas isso não quer dizer que a autora não entre com algum texto com a gente, entendeu? Então, a gente já teve situações onde algum texto gerava entendimentos muito ambíguos, e aí a gente falou assim, não, olha, desses todos aqui, a gente aceita esse. Tudo bem? Aí tudo bem. Porque, na verdade, a gente não tem um grande tamanho de extensão de livro para ter milhões de escritos de cada escritora. A gente acaba privilegiando que cada escritora traga uma contribuição. E aí, dentro dessas contribuições, a gente vê as contribuições que têm mais a ver uma com a outra, assim, e para contar uma história com esses livros, né? Enfim. Então, assim, a autoria é das próprias autoras, né? Não somos editoras, nós somos um coletivo e a gente não tem interesse também em ser editora, né? Então, esses livros são anarquistas, assim, não tem exatamente... Não tem uma empresa que faz o livro, quem faz toda a parte de gestão física do livro para construir e tudo, somos nós. E aí a gente leva na impressora, né, e imprime. A gente paga a impressão e aí a gente não tem exatamente essa intermediação desse mercado de editorial, né? A gente não faz parte disso, a gente faz um movimento quase que um fanzine, mas como se fosse um livro, mas é naquela lógica da autodistribuição e da autogestão que nos dá muita liberdade, né, para isso. Então, vou mostrar aqui o primeiro livro, é esse daqui. A gente teve 25 autoras. Vou mostrar aqui. Isso foi em 2012. Aí aqui tem... A gente põe um pouquinho das fotos e tal. E esse a gente ainda não trabalhava erotismo, né? A gente trabalhava mais o texto feminista, porque a grande questão é que muitas mulheres negras
que são feministas, mas existe uma certa resistência, né, a se pôr como feminista devido ao fato do feminismo como o efeito global ser monopolizado por uma versão neoliberal e branca do feminismo. Então, muitas mulheres negras não se reconhecem como feministas porque o feminismo diz respeito a uma outra mulher que, dentro da concepção do ser mulher negra, é muito mais um segundo aprisionamento do que a liberdade, né, dessa emancipação feminista. Então, até a gente conseguir chegar numa linha de feminismo negro, então demorou bastante. E isso especialmente porque no Brasil também existe é muito mais forte o movimento de mulheres negras do que o movimento feminista negro. O movimento feminista negro é mais desenvolvido, né, mais popular nos Estados Unidos, né? Então, nessa época ainda tínhamos isso. E aí a gente até colocou o primeiro coletânea feminina negra, porque tinha muitos questionamentos sobre isso, né? O que é ser uma feminista negra, tal. Aí, passando essa fase, a gente faz também muitos lançamentos, a gente vai em bares, vai também na Assembleia. Esse lançamento a gente fez na Assembleia Legislativa de São Paulo, com Alice Brandão, fazendo debates, né, sobre os temas e os dilemas das mulheres negras. Então, a gente tem muitas convidadas, a gente propõe o conversatório, que é o que eu espero que a gente também possa fazer, né? O conversatório, de ser, para além de um livro, também uma prática de vivência e uma experiência artística entre mulheres. Então, a gente sempre faz isso, a gente faz show. Então, se as meninas, se tem alguém que quer se apresentar, eu mesma já me apresentei, já fiz dança do ventre, pintura ao vivo, faz debate, a gente faz o que é uma experimentação mesmo, assim, de liberdade de estar entre mulheres. Então, uma outra restrição que a gente tem é que a gente não trabalha com homens, né? Nem para editar, nem para nada. Então, a grande crítica também é essa, né? Que é um feminismo que prioriza a ação entre mulheres. Por quê? Porque quando os ambientes são mais mistos, as violências costumam sempre aparecer, né? E também porque a gente não tem tempo para trabalhar tudo, e aí a gente tem o tempo para trabalhar alguma coisa, e a gente prefere trabalhar entre mulheres e fazer essa possibilidade de ter um ambiente seguro e confortável para que mulheres possam se expressar sem passar pelo filtro da aprovação masculina. Então, esse também é uma das questões que envolvem, né, a construção mais de ideias mesmo que envolvem essa produção da Louva-a-Deusas. Vou passar para o segundo livro, tá? Senão a gente não chega no livro erótico. Então, esse daqui é o segundo livro. Vou mandar o link para vocês para a gente poder ler um texto juntas. Espera aí. É a forma que a gente consegue fazer a distribuição mais online, né, mais massiva mesmo dos livros, é através de pôr num blog e aí todas podem baixar. O segundo a gente vai lançar provavelmente em julho, né? Mas já está já próximo de fazer o terceiro. Esse daqui é o terceiro. A gente lançou no ano passado, mas ainda não fizemos a versão física. É uma loucura aqui que a gente faz experimentação também com o formato e as cores. É uma viagem, gente. Espero que vocês gostem. Mas dessa vez, desse último, o bom é esse. As meninas quiseram aparecer mesmo, mandaram fotos. Aqui a gente misturou bastante obras de desenho e escrita.
pegar. Só que eu vou ler um com vocês daquele anterior, tá? Algumas companheiras nossas já não estão mais entre nós, mas a gente continua difundindo a literatura, né, delas, Elis Regina e a Tula Pilar, que eram autoras e amigas nossas desde o início também, elas faleceram, infelizmente por conta essas condições de vida precárias mesmo, né, que a gente leva, que acaba ceifando vidas muito antes do que poderia, né, viver. Então eu gostaria que vocês fossem aí, vamos ler. Ah, eu que tenho que pôr, né? Esqueci. Desculpa, gente. Eu vou ler na página 20, que eu acho que é a Negríndia, que a Negríndia também é que a gente vai virando família, né? Vai aumentando. Esse daqui foram 42 escritoras, 11 desenhistas. A Priscila Romeu é minha irmã e a Kedma Romeu também é a minha mãe, e a gente também escreve juntas. Que é algumas obras, né? Essa daqui é da Olivia Bionum. Peraí, só um minutinho que eu vou chegando. Tati, há muitas mulheres. Essa é a Rayane, que ela faz uma obra muito bonita, que ela utiliza os próprios fios de cabelo dela e da pubis dela para fazer a montagem dos desenhos dela. E ela mandou para a gente, é uma mulher negra também, artista. A Análise da Silva, ela é professora aí em Minas Gerais. Eu acho, não sei se todos vocês são de Minas. Vamos ler o da Análise da Silva, que eu amo ela também. Enfim, a gente é uma comunhão, né? Eu acho que o mínimo que cada uma mulher feminista deve fazer é louvar a outra mulher, né? Louvar a sua própria mulher, mas louvar as deusas, as outras mulheres, as outras deusas, as ancestrais que tanto foram perseguidas, queimadas aí na sociedade para ter um mínimo de liberdade que hoje a gente usufrui. Então, é fundamental que cada uma mulher consiga admirar o trabalho da outra mulher e apoiar. Então, o nosso trabalho, meu trabalho como ativista é esse, é louvar, aportar e comungar entre mulheres, né? E com um ponto de vista que emancipe não só a si, mas outras mulheres também. Sempre que possível, né? Que a gente sabe também que a vida da gente é bastante limitada e os poderes cada vez mais concentrados, né? Em pessoas que estão muito além do que a gente possa imaginar que é poder e que estão praticamente intangíveis, né? Mas dentro da nossa pequena participação, nossos pequenos atos, a gente pode revolucionar, porque as formigas conseguem derrotar muitos gigantes, né? Então, que a gente consiga derrotar os gigantes através das nossas pequenas ações, nossos pequenos trabalhos. Vou ler a análise da Silva. Momento perfeito, naquele momento perfeito, sobravam os desejos, sobravam as palavras, nos beijávamos, foi tão físico,